nenhuma. Ela faz birra porque ela quer alguma coisa, né? Ou não quer fazer alguma coisa. Uhum. Né? Então, tem toda essa questão de como que eu vou lidar com uma crise, como que eu vou lidar com uma birra, como que eu vou saber a diferença de um e outro, Nossa, acho né? que é fundamental. Então, assim, é muito importante ter esse recorte, e aí é que a mentoria, acho que tem essa vantagem, né, de você sentar com alguém que vai ver a situação da tua família, porque, principalmente para nós que temos essa questão da maternidade atípica, tem muita coisa que está no livro que não dá para aplicar, né? A questão da autonomia mesmo, com o Enzo, foi uma coisa que foi acontecendo, né? Hoje ele é muito autônomo, ele faz muitas coisas, inclusive dentro de casa, ele arruma a cama, né? Ele tem essa questão de pôr a roupa dele no cesto, né? A toalha no lugar da toalha, enfim, à medida que ele vai crescendo, a gente vai ensinando. Mas isso foi uma coisa que já veio muito mais tarde. Por exemplo, a Luna, ela tem 2 anos e ela já tem, por exemplo, essa obrigação de pôr a roupa no cesto. O Enzo só consegui fazer isso com ele com 8 ou 9 anos. Uhum. Né? Então, a gente precisa de ter essa noção de que com eles é diferente. Não quer dizer que eles não vão fazer nunca, mas precisa de entender as limitações dele, né, para otimizar isso para que seja o melhor, né, sem que ele perca a qualidade de vida e, ao mesmo tempo, que ele aprenda as habilidades, que é o que todo pai e toda mãe quer, né? Ter filhos com habilidades de vida. Eu ia falar exatamente isso, assim, o que a gente almeja para os nossos filhos está mais relacionado a de que maneira nós vamos nos adaptar, aprender e replicar, não é fazer, né, tomar ação com eles do que eles em si, porque eles vão aprender pelo exemplo mesmo, né? De que maneira que fala, mostra e conversa e ensina. Eu acho que isso é ensinar, né? Você começa pelo exemplo. Você primeiro adquire o conhecimento, trabalha ele aqui, absorve e testa. Nossa, pelo menos comigo é assim, né? Aqui em casa é assim, a todo momento a gente está conversando sobre isso, situações. Nick tá começando, o Nick demorou mais tempo para falar, agora que está começando as primeiras palavras. Eu tenho mais dificuldade ainda para entender o que ele fala, porque ele optou pelo inglês, Thalita. A gente, né, nem comentou isso contigo. Mas eu acho que é pela escola. Então, às vezes, ele está balbuciando uma palavrinha e eu tenho que tentar entender no linguajar da criança e ainda tentar entender em outro idioma, que é muito mais diferente que o que eu fui criada, né, as primeiras minhas palavras. E aí, dentro de tudo isso, ainda às vezes vem uma birra, que a gente hoje está identificando que às vezes é uma necessidade que ele está tendo. Acolher, eu já consigo fazer isso com naturalidade. Então, eu já consigo, algumas ações que eu fui aprendendo, assim, claro, que eu acho que talvez é o básico do básico, que a gente aprende com o auxílio das redes sociais, né? Então, assim, eu procuro me abaixar na altura dele, acolher. Aí ele tá bem? Tá tudo bem, filho? Tá. O que aconteceu? O que foi? Aí tento perguntar, ainda me cuido e me policio com as minhas, no nosso dia a dia, principalmente quando a gente está correndo no tempo, tô atrasada, tô correndo, e aí sujo a roupa. Nossa, vem aqui assim a vontade de, amor. Essa parte da roupa você realmente, eu a Gabi respiro. fica possessa, né? Eu fico assim, vamos lá, filho, vamos trocar. Mas agora nós vamos ter que ser rápido, aí invento uma história, mas assim, ainda para mim, é natural, sabe? Não é uma coisa assim que flui, gostoso, não. Eu faço ainda pela necessidade de ser feito. E não porque sou, né, super... não porque eu incorporei isso já, não. Eu ainda faço por exercício, sabe? Isso aí não é algo que você faz também? Pode ser. Na tua casa? Pode ser. Eu acho que a maioria das coisas a gente traz da nossa história. Quase tudo, né? A gente traz da nossa infância, né? E às vezes uma coisa ou outra, isso eu já aprendi em terapia, na verdade, porque eu também faço terapia, né? Porque até para a gente conseguir fazer esse movimento de cura e
né, de entender aonde que dói, para a gente não replicar essa dor nos filhos da gente, eu acho que a terapia ela é fundamental. Mas eu aprendi isso, que a maioria, né, das nossas, dos padrões que a gente segue, vem muito da infância. Né? A não ser quando a pessoa sofreu um trauma muito grande depois de adulto, mas normalmente vem da infância. Porque aí também veio uma frase do Dreyfus, né? O Dreyfus, ele era discípulo, por assim dizer, na falta de uma palavra melhor, do Adler, né? Ele fala isso, né? Que as crianças são ótimas observadoras, mas elas são péssimas intérpretes. Então, às vezes numa situação pequena, né, na cabeça da criança se torna algo muito, muito grave, assim, muito sério, né? E aí o trauma, às vezes a gente nem reconhece de onde, porque às vezes é uma situação tão pequenininha para a gente, né? Tão pequenininha naquele dia a dia, que você não reconhece o trauma que aquilo cria na cabeça da criança, e ela vai perpetuando aquilo, e aí só depois mesmo com uma terapia para ela entender. E às vezes não chega no motivo, né? Não, foi isso aqui que causou. Né? Às vezes nem chega. Né? Às vezes fica naquilo. Não, veio da infância, mas eu não sei muito bem de onde. Né? Sabe que você tocou num assunto que faz parte da nossa realidade. Eu acho que quando a gente não tem acesso a nenhum tipo de terapia, até de autoconhecimento, ou quando você não enxerga que você precisa evoluir, precisa de ajuda de fora, você replica aquilo achando assim, não, agora eu sou um adulto, eu vou replicar porque é assim, porque eu tô vivo, porque é tudo que a gente já conversou, né? E a gente tá nesse momento também, né? O início das terapias começou contigo, e aí vieram outras terapias, hoje a gente faz coaching e continua nesse processo de ter alguns mentores em determinados pilares da nossa vida. E isso só nos traz ainda mais, assim, a situação tipo, epa, peraí, eu não sou isso aí. Ou, em outro viés, assim, não, peraí, é disso aqui que eu gosto. É isso que é assim que eu me identifico. Então o autoconhecimento eu acho que é ainda o primeiro e melhor caminho, né, pra gente começar a ter, assim, uma luz, assim, tipo, peraí, quem que eu sou? Né, eu não sou, a gente fala assim, você é o resultado, né? Não, mas peraí, será? Qual que é a essência, né? A gente pode mexer, quem gosta de falar de espiritualidade, quem quer falar de fé, mas em qual que é a nossa essência? Né? A gente está aqui. E aí, quando você começa a remexer nisso, falar de educação é mais aconchegante. Senão a gente está só replicando, né? Então, porque você está primeiro se autoconhecendo, se autoeducando. E isso é tão respeitoso com a gente mesmo, né? No momento que a gente já está adulto, você está se autoeducando, está com ajuda, com mentores, claro, porque a gente já tem essa consciência, mas a gente está entregando pais melhores para os nossos filhos, né? Isso mexe muito com a gente, né? Falando em educação, eu me pergunto aqui, como é que fica o papel da escola? Ótima pergunta. É fundamental, assim. Eu costumo falar que, na verdade, tirando o fato da gente não usar palmatória, a escola é a mesma que os pais da gente foram, né? Assim,